Você está advogando na área trabalhista, chega um trabalhador e te conta a seguinte situação. Doutor, eu sou motorista de caminhão transporte rodoviário de cargas. Todo ano eu fico ali, na período da safra sobretudo, você perde ao menos uma semana por mês esperando para descarregar, esperando para carregar, esperando para passar na alfândega, esperando para carimbar nota. É muito tempo que a gente fica parado no caminhão esperando. Até algum tempo atrás, a empresa disse que não tinha que pagar nada, porque isso era tempo de espera e a lei dizia que não tinha que pagar nada. Mas ano passado esse negócio não mudou, doutor? Porque eu cheguei na empresa, agora passou a safra desse ano 2024, cheguei na empresa e falei, escuta, não vai pagar esse tempo de espera que eu fiquei? Aí falaram assim para mim, não, a gente não tem que pagar nada. Apesar do STF ter mudado de entendimento, você é motorista, trabalho externo, não tem direito à hora extra. E aí? O que você responde numa situação como essa? Eu sou advogado e professor na área trabalhista há mais de 20 anos. Situações como essa não são incomuns de acontecerem com os trabalhadores. Inclusive, no meu escritório, a gente costuma atender muito casos assim de trabalhadores motoristas de caminhão, de transporte de carga, de transporte de passageiro, com pedidos de horas de descanso, horas extras. Ações, inclusive, trazidas por colegas advogados que fazem parceria aqui conosco. Mas o que eu quero falar para você nesse caso é como fazer uma ação, uma reclamação trabalhista de uma maneira muito prática para receber essas horas extras do tempo de espera do motorista profissional de transporte de cargas. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que aquilo que a empresa falou, não se aplica para você porque você é motorista, atividade externa, que é o artigo 62, inciso 1 da CLT, não vai se aplicar para esse tipo de trabalhador. Por que não vai se aplicar para ele? Porque ele tem uma lei específica, que é a Lei 13.103 de 2015, e que essa lei diz que é direito do motorista ter a sua jornada de trabalho controlada. A partir do momento que você esclarece isso para o juiz, você começa a ação esclarecendo esse ponto, que é o grande ponto controvertido. A partir do momento que você esclarece isso, o que você vai reclamar? Você vai dizer assim, excelência, tem que aplicar nesse caso o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, lá na ADIM 5322, que foi julgado em julho do ano passado. E essa ADIM declarou a inconstitucionalidade daqueles dispositivos desta mesma lei que retiravam o tempo de espera do cômputo da jornada de trabalho e que, portanto, dizia que não tinha que pagar nada porque era tempo de espera. Isso aí caiu, o STF acabou com isso. Todos os dispositivos que tratavam do tempo de espera foram declarados inconstitucionais. Parágrafo 1º do artigo 235A, parte final, o parágrafo 8º do 235A, sua parte final, tudo foi declarado inconstitucional. E aí, a partir disso, como é que você vai resolver esse problema com o trabalhador? Primeira orientação que eu vou te dar. Depois que você contou para ele, deixou bem claro quais são os direitos aplicáveis, como que se interpreta essa decisão do STF, orienta ele a voltar lá na empresa e conversar com ela. Ele está com vínculo de emprego em aberto, ele está trabalhando na empresa. Toda vez que um trabalhador está trabalhando, por mais que não tenha nenhum problema ele exercer o direito de ação, ele propor uma reclamação trabalhista estando trabalhando, a gente orienta que primeiro ele tente achar uma composição amigável com o seu empregador. Então você dá para ele os dispositivos legais, diz como é que ele tem que conversar com o empregador, que pode ser que ele chegando lá ele convença o empregador a fazer esse pagamento. Se não der certo, se for preciso, aí você vai propor uma reclamação trabalhista propondo a cobrança dessas horas do tempo de espera. E de que forma você vai fazer isso? A sua causa de pedir, você vai montar dizendo, olha, aplica-se aqui a lei do motorista e a ADIM julgada pelo Supremo Tribunal Federal em julho de 2023. E aí você vai fazer uma descrição mediana de qual é o tempo que esse trabalhador fica esperando para carregar, descarregar, passar na alfândega durante o período em que ele está trabalhando. Sobretudo você pode dividir assim entre safra, entre safra, porque esses tempos variam conforme a época maior demanda ou menor demanda de serviços. Então você faz essa descrição mediana do tempo. Por que é importante você fazer essa descrição mediana? Porque se a empresa não trouxer comprovantes de controle desse tempo, vai prevalecer aquilo que você colocou na petição inicial. Perfeito? Você pode citar também outros elementos de controle que eram mantidos pela empresa. Ainda que não tivesse cartão ponto, ela tinha controle por reuniões, tacógrafos, ligações, GPS, enfim. Trata disso ali na sua petição, colocando toda a realidade dentro daquela relação do que acontecia. E aí sim, feito essa descrição, você vai pedir o pagamento das horas extras desse tempo de espera. Atenção! Normalmente, esse tempo de espera, o trabalhador faz já tendo cumprido toda a jornada de trabalho dele.
as 8 horas diárias, 44 semanais. Portanto, normalmente, agora, esse pagamento do tempo de espera não vai ser pago só a hora cheia. Vai ter que pagar a hora com adicional de 50%, porque o normal é que isso seja computado como hora extra, se ele já tinha sua jornada de trabalho toda comprometida estando dirigindo durante aquela semana, perfeito? Então você vai pedir o tempo de espera também como hora extra. E o detalhe, fique ligado, não houve modulação dos efeitos daquela decisão do STF. Você pode pedir tanto o que foi pago, o que teria que ter sido pago agora na safra 2024, quanto o tempo de espera dos últimos 5 anos. Porque a DIN produz seus efeitos ex tunc, ela retroage no tempo, como se aquela lei nunca tivesse existido. Então dá para cobrar os últimos 5 anos que ainda não estão prescritos. Você conhecia esse direito? Conhece algum advogado que está advogando na área trabalhista? Manda esse vídeo para ele, pode auxiliar ele na hora de pedir o direito dos seus clientes, dos seus representados. E é claro, vem fazer parte desse movimento. Vamos compartilhar o conhecimento para ajudar outras pessoas. Até a próxima.